E aí, pessoal que acompanha o canal, como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que muito bem. Meu nome é Wallace, para quem me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise dos mercados, análise dos futuros. Hoje, dia 5 de março, tá? Trago para vocês uma análise do índice e do dólar. A gente vai estar analisando os principais movimentos, as principais entradas, aonde seria melhor a gente se posicionar. Para você que está chegando agora, se não for inscrito ainda, clique ali em se inscrever, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo significativo, um conteúdo relevante e passa adiante para outras pessoas. Vou deixar aí também o Instagram aí no canto, segue lá caso você tenha Instagram, tá muito legal os conteúdos que eu estou postando lá diariamente. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então aqui no gráfico de 10 minutos, falta pouco mais de uma hora para o pregão fechar, mas eu acredito que o preço ele vai fechar aqui próximo a regiões de máxima, ou nesse patamar mesmo, ou vai fazer alguma puxada no final do pregão. Então eu já vou fazer a análise aqui um pouco mais cedo com vocês. Então tivemos uma abertura sem gap praticamente, foi nesse patamar aqui. A gente percebe que o preço ele fez uma última puxada no dia de ontem, foi essa daqui para sair dessa região e finalmente fechar acima da região aqui embaixo, que seria uma resistência, fechar acima dessa resistência. E isso daqui automaticamente no dia de hoje se torna um suporte, tá? Deixa eu voltar aqui o gráfico tela cega para vocês me acompanharem, raciocínio um pouco mais interessante. Outro fator também é que a gente quebrou uma linha de tendência. Se for afastar aqui o gráfico, tínhamos esses topos aqui sendo conectados, e aí o preço ele veio buscar essa região, fez pullback por cima, até aí tudo bem. Só que é importante a gente saber se posicionar. Essa é a visão macro que a gente tem do gráfico. Só que a gente tem que saber o momento certo da gente se posicionar, os sinais, as barras. Não adianta a gente saber só o momento de gráfico que a gente está vivendo. A gente sabe que fizemos um amplo movimento aqui de alta, rompemos a resistência, viemos testar por cima uma linha de tendência com também um suporte que antes era resistência, portanto, vamos buscar por sinais de compras nessa região, tá? A tendência ela é de alta, porque apesar de termos feito uma retração aqui um pouco mais significante, perdendo esse fundo aqui, não temos um comportamento tão significativo. O que precisava para fazer nessa ocasião para configurar uma tendência de baixa? Fazer um movimento de queda, fazer um movimento de alta e aí perder esse fundo aqui. Aí sim configuraria uma tendência de baixa, tá? Retornando para essa região e muito possivelmente o preço ia ficar encaixotado aqui dentro, tá? Muito bem, então como a gente sabia que tínhamos uma probabilidade maior de alta hoje, o que a gente podia ter feito? Traçado uma linha de tendência aqui, esperado o preço tocar aqui, por exemplo, a média de 20 períodos, caso você use a média, ou essa região aqui, de suporte, que antes era resistência, e ver a reação dos compradores. Será que vamos ter força? Porque força de venda aqui não existe, né? Deixa eu aproximar as barras aqui. Força de venda não existe. Olha só, temos uma primeira barra forte, que faz uma abertura, só que aí o preço ele vem freando, né? Ele vem bem devagar, deixando pavio, deixando pavio, deixando pavio. Aí chega nesse ponto aqui, que é um ponto interessante para os compradores, soltamos um volume financeiro. Também era o que? Abertura do mercado à vista, né? 10 e 10 começam a abrir as ações. Só que entra nessa barra ainda uma pressão forte de venda. Então esse volume aqui financeiro não era apenas os compradores, apesar de que entrou mais compra do que venda. A barra fechou positivo. Só que esse pavio aqui não é uma barra muito legal para a gente já posicionar uma ordem de compra no rompimento dessa máxima, tá? Eu espero o preço formular para mim uma confirmação. Olha só, se você entra nessa barra, coloca um stop abaixo dessa mínima, você teria sido estopado. É isso que eu quero falar para vocês, que não adianta a gente saber o momento de gráfico que a gente está vivendo. A gente tem que saber também a leitura de barras, a gente tem que interpretar o preço de maneira correta para a gente saber o momento de se posicionar, tá? Então colocar aqui uma ordem de compra acima dessa barra que entrou pressão de venda é muito arriscado, porque se os vendedores entraram aqui forte, a probabilidade é que eles possam tentar de novo, tá? E olha que interessante, na linha de tendência a gente tentou furar, né, com essa barra que foi bem expressiva. Em algum momento essa barra estava lá embaixo, né, fazendo aqui um
um marubozu que espantava todo mundo, e alguns traders que são impulsivos começam a vender rompimento, e aí começa a quebrar a conta, né? Começa a quebrar a conta porque ele não consegue estopar, porque apenas essa barra aqui ela tem 1000 pontos, né? Então se o cara entrou aqui no rompimento, ele estava convicto de que o preço ia voltar para a região de suporte, fazer aqui, sei lá, um zigue-zague A, B, C de queda em Elliott. Aí ele já começa a imaginar ondas de Elliott, já começa a imaginar que o preço vai fabricar isso daqui novamente para baixo, isso daqui tudo para baixo, né? Que ele vai aqui na média de 200, aqui no fundo, enfim. Ele começa a imaginar coisas mirabolantes na cabeça dele, só que a tendência é de alta, gente. A tendência é de alta, esse é o principal ponto que a gente tem que observar. Se a tendência é de alta, a gente vai esperar a tendência se configurar de baixa para vender, ou vai se posicionar na compra. Então percebam, o preço faz essa tentativa, estopa quem estava comprando já aqui, nessa barra que entrou pressão de venda. E a próxima barra, ela faz o quê? Essa barra já é um sinal, né? Essa daqui já é um sinal que entrou forte pressão de compra, tá? Alguns traders mais agressivos já colocam uma ordem de compra acima da barra vermelha, tá? Eu coloquei aqui em cima, tá? Depois eu vi que a melhor entrada seria acima da barra vermelha neste caso. A barra tem 1000 pontos, o próximo candle aciona a entrada. Então o stop, no meu caso, o stop ideal seria abaixo da barra vermelha, tá? No meu caso, eu não quis pagar um stop de 1000 pontos, coloquei o stop aqui. Era um stop aí de aproximadamente de 400 pontos, 400 e poucos pontos. Para pegar o quê? Uma operação que vinha até a região de máxima do dia, tá? Até essa região aqui de máxima do dia, que era alvo, coincidentemente, que era alvo do último movimento de alta de pivô. Então aqui estava ele, ó. Movimento de expansão, movimento de contração na linha de tendência e movimento de expansão novamente, tá? Muito bem, o alvo ele conflui com máxima do dia anterior e também com alvo de pivô. Então deixa eu apagar esse retângulo aqui que imaginário, que alguns vendedores imaginaram que íamos alcançar. Como que eu traço isso daqui? Coloco o zero aqui e eu caminho até o ponto de 100% aqui. Tá? É uma forma de traçar e eu quero ir lá no 61,8. Tá? Essa é a forma mais simples de traçar, ou eu posso expandir se eu tenho intenção de buscar alvos maiores desse mesmo pivô posteriormente. E aí observem, o preço se desenvolve, em poucos candles atinge o alvo, olha que incrível, né? E aí vem fazer pullback no 76, aí fica em região de consolidação, tá? Aqui ele perde já esse fundo e faz um topinho mais baixo, configurou uma micro tendência de baixa. Só que é uma micro tendência de baixa forte, vocês concordam que é uma micro tendência de baixa forte? Tem força vendedora aqui? Não tem, pessoal, porque é uma queda muito devagar, ó. Vem uma perninha de baixa, uma perninha de alta, uma perninha de baixa, uma perninha de alta. Não é uma queda forte, né? É uma queda para buscar o quê? Um ponto importante, ó, linha de tendência. O preço chega na linha de tendência e olha os compradores lá novamente. Pode até ajustar a linha de tendência de forma que pegue todos os toques, todos os fundos. E aqui a gente vê também que o preço testou essa região aqui de abertura, ó. Não é linhas fixas, não é porque ele penetrou um pouquinho abaixo da região de abertura que acabou as compras, né? É um range de suporte com linha de tendência. Aí aqui ele gera uma nova compra, só que olha o tamanho dessa barra, né? A gente está tendo barras muito caras. Então essa barra aqui, se você fosse posicionar nela, são quase 800 pontos. Ou você diminui a mão, mas se você opera com um contrato, aguarda o quê? Uma barra menor. E ela aconteceu. Porque aqui a gente está fabricando já o quê? Um movimento de alta, um fundinho mais alto do que o fundinho anterior. E se eu romper esse topinho, muito provavelmente eu vou romper o topo maior, tá? Que seria esse topo aqui. Mais uma entrada de compra no inside bar, tá? Para buscar o quê? O próximo movimento. Pode ser também o alvo de linha de tendência, a força que projeta para cima a linha de tendência. Vendo que o preço está executando movimentos simétricos. Olha só, então daqui, por exemplo, até aqui embaixo você tem essa amplitude de correção. Daqui em cima até aqui embaixo novamente, aproximadamente isso que o preço busca em correção. E quando ele sobe essa quantidade, ele sobe essa quantidade. Então seria um alvo plausível para buscar,
tá? Ou você também pode expandir aquele mesmo FIBO e ter confluências de alvos, ó, primeiro no 100% e depois o preço busca o 111, tá? Se eu tivesse rompido o 111, aí eu vou expandir para o próximo nível, que é o 130, ou 38,2, que aí eu busco aqui a região de 100%. Também posso traçar do último pivô de alta, que seria nesse caso aqui, essa movimentação aqui que eu vou considerar, ó, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui para não ficar muito. Essa movimentação aqui que eu vou considerar, tá? Essa, a partir dessa mínima até essa máxima. Só que ele não buscou. De cara você já vê que é um movimento bem amplo. 61,8 ainda tem alvo para cima. Colocando a média de toques da resistência, ainda tem alvo para cima. O que eu poderia fazer? Traçar o FIBO alternado. Como a perna de alta ela é muito grande, nesse caso aqui ó, tem 2.300 pontos. Traçar o FIBO alternado, né? Imaginando que um alvo um pouco mais conservador, tá? Um pouco mais alcançável, vamos dizer assim. Dessa forma, retrai aqui, também ainda não completou. Só que se eu pegar a média de toques dessa região, que basicamente é esse primeiro topinho aqui do preço, que ele mudou o comportamento, começou a entregar pavio, ou até mesmo aqui ó, em corpo de candle, com esse fundo aqui primeiro, que seria a média dos dois candles que marcou o fundo do preço, seria o ponto ideal de resistência agora, tá? Então é isso, pessoal. Outra forma também, linha de tendência e linha de retorno, ó. Linha de retorno aqui, tá? O preço ele quase foi buscar aqui a linha de retorno, mas ficou devendo um pouquinho, tá? Então esses conceitos são mais subjetivos, é mais para você ter localização mesmo de gráfico. O que eu quero dizer com subjetivo? Quero dizer o seguinte: às vezes a tua linha de tendência ela vai estar assim, por exemplo, tá? E aí nesse caso ela não buscou a linha de tendência aqui. Então você tem que usar um pouco de bom senso e ajustar a sua linha de tendência. Então se torna assim um conceito subjetivo, que o seu não é igual ao meu, entendeu? Mas eu e você concorda que o preço está fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Então nós devemos fazer o quê? Procurar por operações de compra. Ponto. Quais são os sinais de compra? Barras que demonstram força, regiões que são defendidas pela força predominante. Qual que é a força predominante do mercado? Neste caso, é a força compradora. O que vai acontecer comigo se eu vender padrão de candle? Aqui. Se eu vender esse padrão de candle de engolfo de alta, pode dar certo? Pode, tá? Só que, muito provavelmente, eu posso tomar um stop aqui em cima. Como foi aqui, por exemplo, vender esse padrãozinho de candle aqui. Ó, vender esse padrãozinho de candle aqui. Tá? Que engolfou, por exemplo, a barra anterior. Colocaria o stop acima dessa máxima. Foi estopado aqui atrás. Tá? Então é isso, pessoal. Disciplina, operar a favor da tendência, fazer poucas entradas. E tudo isso vai colaborar para você sair positivo no decorrer dos dias, tá? Todas as entradas que vai dar certo? Não. Logicamente não. Vai ter entradas que vai dar errado. Às vezes você entra aqui, nesse inside bar, por exemplo, e o preço continua com esse comportamento aqui de queda. Né? Ele faz essa perna de baixa, faz esse topinho e perde a linha de tendência. E vem de estopar aqui embaixo ou aqui embaixo dessa barra. Não tem problema, o stop está aqui para isso. Só que de tantos trades que você entrar a favor da tendência, vai ter bem menos trades que vão dar errado do que os trades que vão dar certo, tá? Dá uma olhada aqui no índice, no gráfico diário, por enquanto. Indifut, gráfico diário. Tinha um canalzinho aqui traçado. Viemos praticamente testar esse topinho aqui anterior, ó. Tá, foi a região que o preço ele logo já sentiu, já subiu. Ele também estava excedendo uma linha de canal, uma linha de retorno de canal, que seria essa daqui. Quando o preço começa a exceder a linha de retorno de canal, muito provavelmente buscou a linha central do canal de baixo, mas seria como se fosse a média de preço e se encontra dentro do canal. Tá? Aqui que o preço deve ficar, entre aspas. Quando ele excede muito, é porque
temos uma alta volatilidade no mercado, um desequilíbrio muito grande para a força vendedora, neste caso aqui. E aí temos muitas pessoas se desfazendo de ações importantes, se alguma coisa aconteceu, o medo toma conta, como foi lá no crash de Covid. Tá, então hoje tivemos uma continuidade, um fechamento próximo às máximas semanal. Ó, a gente está buscando aqui também a média de 20 períodos, conforme a gente tinha dito que talvez ia acontecer, seria o mais provável, tá? Mas a tendência ainda é de queda, tentando fazer uma virada para uma tendência de alta, ó, porque já fizemos aqui um topinho mais alto, estamos fazendo um movimento de expansão. Quando a gente marcar aqui um movimento maior, uma perna maior no diário, fazer um movimento no diário de pivô de alta, aí a gente configura uma tendência altista, tá? Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Olha o gráfico semanal como tá bonito, né? Isso daqui pode representar também uma lateralização, tá? Uma lateralização é em cima da média móvel de 20, onde já aconteceu compras, pode levar um movimento amplo, testar novamente a máxima, lá o topo histórico. Só que temos um candle para baixo de força vendedora e um candle para cima de força compradora, tá? Então indica uma região de briga, grande, de grandes players, tá? Só que o volume comprador ele é bem interessante durante essa semana, com algumas notícias importantes que tivemos também. Então o rompimento dessa máxima na semana que vem indica também continuidade. Uma olhada no dólar WDO FUT, pode ser o WDO FUT, um dia de consolidação marcado por esse candle, que não é um candle de tendência, é um candle de consolidação, onde indica força para um lado, força para o outro, só que como viemos de um movimento de alta, possivelmente a gente pode fazer um rompimento para cima. É isso que a gente vai ver na semana seguinte. A gente chegou a perder a mínima desse candle aqui, tá, vermelho, que bateu aqui na máxima, nessa região de máxima, quase chegou lá, né? Chegou nesse topinho aqui, esse daqui, foi esse movimento mais forte. Só que não demos continuidade, ainda indica que os players estão interessados em comprar dólar, tá? Como uma moeda talvez de proteção. Caindo o tempo gráfico por 10 minutos, não fez nada o dólar. Eu não faria nada hoje no dólar, tá? Não tem nenhuma situação que me levaria a comprar o dólar hoje. Talvez as compras nos fundos, talvez, por exemplo, a quebra dessa linha de tendência, aqui, rompimento aqui dessa barra, só que levaria numa operação aí de no máximo 1 para 1,5 no máximo, e nem isso, tá? Foi um trade bem errático, tá? Porque o dólar soltou bastante pavio, não chegou lá na máxima do dia, não deu continuidade na alta, na perna de alta, está aqui consolidado para talvez fazer um rompimento na semana seguinte. Não tem nada a se dizer aqui no dólar, tá? Movimento de consolidação. Existiu trades, oportunidades aqui hoje, pode até ter existido, né? Que, por exemplo, estava formando o que aqui? Um fundinho duplo, com esse fundo e esse fundo. Só que aí, ao fazer o rompimento, ele já retornou, tá? Talvez um tempo gráfico um pouco menor, 5 minutos, a gente consiga identificar algumas entradas um pouco melhores. Por exemplo, esse topo com esse topo. Aqui no dólar a gente poderia identificar alguma divergência. Ó, a divergência de FR, MACD, uma leve divergência de MACD também, estocástico, uma divergência bem forte também de estocástico, tá? Então seria assim um ponto interessante para buscar por operações de venda, só que eu buscaria por operações de venda a partir desse momento aqui. Por quê? Porque a tendência começa a virar aqui. E aí eu tenho aqui uma entrada e eu tenho um stop aqui em cima. Tá? Isso aqui nos 5 minutos. Para buscar o quê? Esse alvo. Daqui até aqui. E eu vou buscar o 100%. Junto com média de 200 períodos. Junto com região próxima aqui, possivelmente do ajuste. Deixa eu colocar o ajuste aqui rapidamente. Prior Coach. Prior Coach ajuste. Bem em cima do ajuste, pessoal. Esse era o alvo do dólar hoje. Então era uma operação aqui de 28 pontos, bem interessante, né? Você não está operando contra a tendência, você esperou a tendência virar, esperou também uma confirmação, a média móvel
começar a perder a média móvel, fazer um topinho mais baixo, coisa que ele não estava fazendo antes. Ó, ele chegava na média, ele subia, chegava na média, ele subia. Aqui ele não conseguiu subir, mas também fechou o dia. Aqui ele não conseguiu subir e fez uma barra de força para baixo. Está liberada a tua entrada de venda nessa região, tá? Então essa foi uma entrada plausível hoje no dólar. Aí aqui uma tentativa de pivô de alta, ó, tentativa de fazer um pivô de alta que acabou indo somente depois. Só que estopou quem comprou aqui. O stop estaria aqui embaixo. Primeiro ele veio estopar, testar novamente próximo a regiões de mínima e depois ele fez o rompimento, tá? Para quem ainda se posicionou no mesmo pivô, possivelmente esse pivô também buscou o alvo dele, que estava ele, ó, 100%, né? Bateu cravado aqui no 100%. Só que ele não foi de uma forma que a gente gosta muito. O preço ele estava aqui abaixo de uma linha de tendência. Essa daqui seria uma nova posição vendo essa configuração aqui do dólar, tá operando esse momento de consolidação aqui complexo no dólar hoje. Aqui seria uma entrada plausível, tá? Com stop, uma barra ela é ampla, o stop abaixo da mínima da barra, porque se a gente entende que se o preço ele retorna aqui para baixo, ele ainda vai ficar topos e fundos descendentes, e aqui temos essa operação para esse retorno. Mas observem que o dólar ele cravou aqui no alvo, né? Tinha que ter muito cuidado ao sair aqui para não ficar o dólar chegar próximo ao teu alvo e depois começar a cair. Aí depois só consolidação. Duplo teste aqui novamente. Até poderia ter uma divergência observando o comportamento do preço lateral, mas também não teve muita coisa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem hoje, tá? O dólar não foi fácil de operar, foi um gráfico bem complexo, mas aqui no tempo gráfico de 5 minutos deu duas boas oportunidades que eu enxerguei, tá? Vamos lá dar uma olhada aqui na retração geral do dólar que ele fez nesse movimento de queda. Qual que é o ponto que ele está sentindo aí, que ele não consegue romper? Ó, ele está entre o 76, que foi as máximas do dia de hoje, e o 61,8, tá? Essa região aqui, eu não sei se vocês acompanharam a análise que eu falei, que a gente poderia fazer um movimento aqui, buscar o 61 e o 50%, e aqui poderia entrar nova pressão de venda, tá? Talvez ele faça isso, e isso para voltar a subir, tá? Isso que vai confirmar vai ser o preço na segunda-feira. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do dólar. Bom, fechando 2 dias, a gente já viu no gráfico semanal. Teste, indica teste aqui novamente nessa região de máxima. Já está testando aí, já deixou o pavio aqui em cima. Mas nada muito muito claro aqui para o dólar, porque ele está consolidado aqui, tá? Ele está numa consolidação. A média móvel ela reflete isso, porque ela está flat, ela está lateral. Ele precisaria fazer um rompimento dessas máximas para acreditar em uma nova puxada de alta, tá? Eu espero que não, porque eu não quero o dólar tão caro no Brasil, fica ruim para todo mundo. Beleza, deixa eu voltar aqui para vocês. Fechou, galera? Então desejo a todos um ótimo final de semana, aproveitem para estudar. Um grande abraço e até a próxima análise.